Pois bem, os tempos agora eram outros. A grande molécula responsável pelo caráter hereditário dos organismos tinha sido descoberta e seu modelo proposto. O modelo de Watson e Crick havia chamado a atenção de muitos pesquisadores, e a dúvida que ficou no ar foi como seria o mecanismo pelo qual essa dupla fita passava a hereditariedade. A hipótese discutida na época era que o processo de replicação do DNA poderia acontecer por meio de um modelo semi-conservativo ou não conservativo. Vejam a ilustração à esquerda do slide. No modelo não conservativo, as duplas fitas parentais não seriam utilizadas no processo de produção de novas fitas, e duas novas fitas seriam produzidas sem a utilização delas, as parentais. No modelo semi-conservativo, à direita, uma das fitas parentais, em vermelho, seria utilizada como um molde para a síntese da nova fita azul. Esses modelos estavam em discussão na época. Mas como provar com experimentos qual seria o modelo correto? Bem, essa foi a tarefa para os pesquisadores da Caltech, Frank Stahl e Matt Mezenson. Já de posse dos átomos que constituíam o DNA, esses pesquisadores resolveram utilizar o isótopo de nitrogênio 15, mais pesado, ao invés do nitrogênio 14, para crescer moléculas de DNA marcadas. Eles colocaram bactérias E. coli para crescer em um meio nutritivo, contendo sais de nitrogênio 15. E após algumas horas de crescimento, as novas bactérias que se formaram tiveram seu DNA completamente marcado com esse isótopo N15. Essas bactérias foram então destruídas e seu DNA marcado, purificado. De posse dessa poderosa ferramenta, eles inseriram esse DNA nitrogênio 15 em bactérias que continham todo o seu DNA sem marcação, ou seja, o DNA nitrogênio 14, e aguardaram uma geração de crescimento. Após uma geração de bactérias, eles observaram que todas as moléculas de DNA extraídas dessas bactérias tinham uma fita marcada com nitrogênio 15 e a outra com nitrogênio 14. E praticamente não havia DNA contendo apenas fitas nitrogênio 14. Após duas gerações, entretanto, o percentual de DNA híbrido, no caso, ou seja, que continha uma fita de nitrogênio 15 e a outra fita de nitrogênio 14, diminuiu. E ele voltou a observar moléculas de DNA contendo ambas as fitas com nitrogênio 14. Observem as ilustrações do slide para ficar mais claro. Agora vejam como eles fizeram para identificar essas moléculas de DNA. Como qualquer bom pesquisador, eles inventaram uma técnica de centrifugação, ainda utilizada nos dias de hoje, chamada de centrifugação isopícnica, ou de equilíbrio. Quando materiais de diferentes pesos, como é o caso de uma dupla fita de DNA, com conteúdos distintos de isótopo de nitrogênio, é colocado em um gradiente crescente de sal, no caso cloreto de césio, e submetida a uma elevada força centrífuga, haverá um ponto em que ocorrerá uma equivalência de densidade entre o material estudado e o gradiente de sal. Ao fazer isso, eles observaram frações de DNA em diferentes alturas do tubo, como representado no desenho. DNA com ambas as fitas contendo nitrogênio 15 é mais pesado, logo fica mais abaixo no tubo. O DNA híbrido, contendo uma fita de nitrogênio 15 e outra de nitrogênio 14, ficava na fração intermediária do tubo. E o DNA contendo apenas nitrogênio 14 era mais leve, logo ficava na fração superior do tubo. Dessa forma, eles forneceram uma forte evidência do que Watson e Crick haviam dito sobre um possível mecanismo de replicação do DNA. Ela ocorria pelo mecanismo de molde semi-conservativo de uma das fitas. Bem, esse e outros experimentos discutidos anteriormente definem as bases da biologia molecular e descoberta do DNA. Mas ainda temos muitos problemas para resolver, até entendermos por completo o processo de replicação do DNA. O problema da polimerização, da iniciação, da ligação das moléculas de DNA, da topologia que esse DNA adota e da fidelidade com que o processo é feito. Mas não se preocupem, as enzimas estão aí para sanar os nossos problemas. Até a próxima aula.